Olá, tudo bem com vocês? Nessa aula de hoje, então, nós vamos falar sobre potenciação e radiciação, mostrar as propriedades das duas operações matemáticas, bem como ensinar algumas técnicas, então, de como utilizá-las, né, em alguns exercícios. Então, começando pela potenciação, a definição da potenciação, ela é uma operação matemática que representa a multiplicação de fatores iguais. Então, o que significa isso? Significa que eu tenho uma base e um expoente. A base é o termo que eu vou utilizar para ser multiplicado por n vezes. E o expoente é o número de vezes, é o número de termos utilizados para eu multiplicar essas bases. Então vocês têm como um exemplo, o primeiro exemplo, 2 elevado à quinta potência. 2 elevado à quinta potência é igual a 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, ou seja, 2 multiplicado por ele mesmo por 5 vezes. Então você tem essa base, que é o 2, que é o termo que se repete, e o expoente 5. 5 é a quantidade de vezes que esse termo se repete, ok? Então, a partir disso, nós então podemos falar de algumas outras propriedades da potência, podemos mostrar alguns exemplos da potenciação para que vocês possam entender, para que vocês consigam entendê-los de forma mais clara. Então, começando aqui pelos exemplos, 8 elevado a zero é igual a 1. Uma coisa já, né, uma observação, qualquer número, nesses dois primeiros exemplos aqui, já vou pegar até uma tinta aqui para colorir, então deixa aqui de cor vermelha mesmo. Então, esses dois primeiros exemplos aqui, qualquer número elevado a zero é 1, e isso eu posso demonstrar quando eu for falar de propriedades da potência, e um número elevado a 1 é igual a ele mesmo. Por quê? Porque, como eu acabei de falar, a base ela é o número que se repete, é o termo que se repete, e o expoente é a quantidade de vezes que ele se repete. Então, no caso nós temos como base o 5, podemos ter qualquer outro número como base, podemos ter 1 milhão, um número negativo. Então, independente do valor que seja, ele elevado a 1 vai ser ele mesmo, e ele elevado a zero vai ser igual a 1. O primeiro exemplo eu posso demonstrar, aliás, posso não, eu vou demonstrar mais adiante, e esse segundo exemplo eu já vou explicar, porque como ele é um termo que se repete, ele não se repete, aliás, ele aparece somente uma vez. Então, como o expoente é 1, então ele aparece somente uma vez, por isso qualquer termo elevado a 1 é igual a ele mesmo, ok? Agora, temos esse terceiro exemplo aqui, menos 2 elevado ao quadrado igual a 4. E temos esse quarto exemplo, menos 2 elevado a 5 é igual a menos 32. Perceba que nesses dois exemplos, o sinal, né, o valor negativo, ele está multiplicando, ele está dentro do parênteses, perdão, então indica que ele está multiplicando também, indica que o sinal negativo, ele participa da operação, ele participa dessa multiplicação. E só para nos recordar, quando nós temos a multiplicação de sinais iguais, aqui é só esticar aqui, opa, vou pegar a tinta de novo. Então, diminuir um pouquinho de tamanho para ficar melhor. Então, quando temos a multiplicação de sinais iguais, o resultado é positivo. E a multiplicação de sinais opostos, o sinal é negativo. E o mesmo vai acontecer aqui nesse caso. Então, menos com menos, o resultado é positivo, ok? Então, vou deixar para vocês verem. Voltando, então, como o nosso sinal negativo ele participa da operação, então ele vai ser, né, positivo nesse caso. Quando eu tenho uma potência, né, quando o expoente é positivo, uma potência de base negativa em que eu utilizo o meu sinal e o expoente é par, então o valor, o resultado vai ser positivo. Por quê? Isso daqui, opa, achei que estava aqui.
Isso daqui é a mesma coisa que menos 2 multiplicado, fazer um pontinho aqui que indica a operação de multiplicação, menos 2. Primeiro, então, nós vamos multiplicar os valores aqui. 2 vezes 2 é igual a 4. E aqui, então, né, sinal negativo vezes sinal negativo é o sinal positivo. Então, aqui é mais 4. Então, se eu quiser deixar, então, aqui, mais 4. Se eu não quiser colocar o sinal, eu não coloco, não tem problema. Num valor positivo eu omiti o sinal. No sinal negativo eu preciso apresentar, no caso, menos. Ok? Então, como eu tenho a multiplicação, né, desse sinal, então menos com menos é igual a mais, então aí o resultado é positivo. E então potências com expoente par, o valor é positivo. Agora nós temos um outro exemplo aqui embaixo, que é menos 2, o mesmo valor, né, do exemplo anterior, menos 2 elevado à quinta potência. Menos 2 elevado à quinta potência é a mesma coisa que... Agora eu vou colocar de azul. Então a mesma coisa aqui. Menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2 mais duas vezes aqui. Opa! Vezes menos 2. Ok? Então aqui, isso daqui tudo dá 32. E aí... Percebe? Então nós fizemos a multiplicação entre os números, né? 2 elevado à quinta é 32, e agora nós vamos fazer então a multiplicação com os sinais. Então menos com menos, mais, então mais com menos, menos, menos com menos, mais. Então perceba, né, que no expoente, quando o expoente é ímpar, a potência ela é um valor, né, a potência não, o resultado dessa potência é um valor negativo. Por quê? Porque quando nós temos aqui, então, a multiplicação do sinal negativo, então, multipliquei ele por um valor par, então, é como se fosse, né, eu vou falar dessa forma, vou fantasiar um pouco para ficar de forma mais clara também para vocês esse exemplo aqui. Então, eu tenho um par, eu tenho esse par, eu tenho sinais iguais, mas em quantidade par. Um complementa o outro. A partir do momento que um complementa o outro, eu tenho esses parzinhos formados, então eu tenho um sinal positivo. Eu não tenho nenhum, né, nesse caso, quando o expoente é par, eu não tenho ninguém que fica de fora. Então, como eu não tenho ninguém que fica de fora, eu não tenho uma interferência no sinal da operação. Não tenho um valor negativo no sinal da operação. Mas como assim parzinho de fora? Como explicar melhor isso? Como demonstrar? Perceba que nós temos cinco sinais negativos nessa operação, nessa potenciação. Perceba que temos 5 sinais negativos acompanhando essas bases, certo? Então, quando você faz a conta e você coloca um sinal negativo multiplicando com um sinal negativo, dá um sinal positivo, então você tem um par, entre aspas. Né? Você tem um par. Então esse par é positivo, ok? Porque multiplicação de sinais iguais, o valor é positivo. Ok, eu tenho um parzinho. Aí eu pego esse resultado positivo e multiplico por um negativo. Então, como esse negativo ele não tem nenhum par, então eu fico com o resultado negativo, certo? Porque aí já tem multiplicação de sinais opostos. Então ele volta a ficar negativo. Só que esse valor que tinha ficado negativo tem mais um. Ou seja, ele tem mais um sinal negativo. Sinais iguais, resultado positivo. Ou seja, nós temos a formação de um par aqui, que dá um resultado positivo, mais a formação de um outro par aqui, que dá um outro resultado positivo, ok? Então, mesmo que eu tenha mais sinais positivos do que negativo, que nesse caso aqui eu só tenho esse sinal negativo que ele está isolado aqui, independente disso,
O que vai prevalecer é o sinal que eu tenho ao final da minha operação. O sinal que eu tenho ao final da minha operação é o quê? É a multiplicação de um sinal positivo com a de um sinal negativo. E quando eu tenho a multiplicação de dois sinais opostos, o meu resultado vai ser negativo. Então isso explica o fato de potências com expoente ímpar ter resultado, potências que têm uma base negativa com um expoente ímpar, o resultado vai ser negativo por essa conta, entendeu? Porque ao final da operação, então, nós vamos ter a multiplicação de sinais opostos. E logo, então, eu tenho um resultado negativo, ok? Espero que vocês tenham entendido essa parte. E aí, partindo para outros exemplos, aqui perceba que eu tenho o meu sinal negativo, ele está fora de parênteses. Então, o que significa? Significa que nós só vamos fazer a conta com um número. Então, nós só vamos utilizar o 2. O sinal negativo ele vai prevalecer. Ele não é alterado porque ele não faz parte da operação. Então, ele não vai multiplicar com ninguém. Ele não vai multiplicar, ele vai permanecer ali. 2 elevado ao quadrado é 4. 2 elevado a qual n número vai ser um valor n, certo? E o sinal vai continuar ali. O sinal vai continuar porque ele não multiplicou com ninguém. Ele só permanece na operação, entendeu? Então, quando nós temos uma potência em que eu tenho um sinal negativo que antecede o número o qual eu estou fazendo a operação, então o sinal vai continuar negativo, ok? Agora, nesse caso aqui, nesse outro exemplo, eu tenho uma potenciação de uma fração. Uma potenciação de uma fração, então eu tenho 2/4 elevado ao quadrado. O que eu posso fazer é desmembrar então essa fração, e aí fica uma multiplicação de fração. Lá na aula de frações eu tinha explicado como funciona a multiplicação de frações, que o meu numerador final é resultado, é o produto, então, eu voltei para o exemplo anterior. Perdão. Aqui. Cadê? Então, o meu numerador final, ele é o resultado, ele é o produto dos meus numeradores aqui. E o meu denominador final, ele é o produto desses numeradores aqui, ok? Então, 4/16 é o resultado de 2/4 elevado ao quadrado. Então, eu só faço uma multiplicação de frações e aí eu termino a minha operação. Agora, tem esse caso aqui, né, um caso que deve ser tratado com bastante atenção, que é potência elevado a um expoente negativo. Então, o que significa isso? Significa... como que eu posso falar? Aqui, deixa eu exemplificar de uma forma clara para que não surjam dúvidas nesse conceito. Você concorda que 5 é igual 5/1? Mas por que 5/1? O 5 dividido por 1 é ele mesmo, é o próprio 5. Então, é a mesma coisa que eu dizer que 5 elevado a menos 2, agora sim, de novo, então quer dizer que 5 elevado a menos 2 é igual a 5 elevado a menos 2, aqui o sinal negativo, sobre 1. É igual a ele mesmo, certo? Só que por questões práticas nós omitimos esse denominador 1, porque é a mesma coisa que isso daqui. Então não tem necessidade de eu ficar colocando todos os números inteiros de forma fracionária, porque o denominador é o denominador, então é igual ao meu número inteiro, então não tem necessidade de eu ficar colocando esse denominador em todos os números que eu estiver utilizando. E partindo desse pressuposto de que 5 elevado a menos 2 é igual a 5 elevado a menos 2 sobre 1,
nós fazemos o seguinte, nós fazemos uma inversão, então, aqui no denominador e no numerador. Então, isso daqui, eu vou puxar o gancho para cá. O que eu fiz? Então, eu transformo isso daqui, 1 sobre 5 elevado ao quadrado. Então, o expoente meu, que era negativo, ele torna-se positivo, porque eu fiz uma troca. O que estava em cima foi para baixo e vice-versa. E a partir do momento que eu tenho essa troca, então eu faço a minha operação de uma maneira mais facilitada, certo? Faço uma operação de um modo mais prático. Então eu coloco esse meu denominador, que de certa forma ele estava omitido, e aí esse denominador que estava omitido, mas que eu coloco ele em questão para que eu possa fazer a minha operação, então eu coloco ele como numerador, e o meu numerador que se torna denominador agora, ele mantém a base, só que inverte o sinal do expoente, ok? E aí, então, temos aqui 1 sobre 5 elevado ao quadrado. 1 sobre 5 elevado ao quadrado, então dá esse resultado aqui, que é 1 sobre 25 avos. E aí o outro exemplo aqui de potenciação que nós temos é uma potenciação com um expoente fracionário. Então como é que nós fazemos aqui? Nós fazemos então a operação inversa da potenciação. Operação inversa da potenciação é a radiciação, cujo item eu vou explicar daqui a pouco. Então, aí agora, né, nós já podemos fazer então uma complementação. Um conteúdo vai complementando o outro, por isso que ambos fazem parte da mesma aula. Então, aqui nesse caso, o que eu faço? O meu numerador, 8 elevado a 2 terços, então 8 elevado a 2 terços é igual, aí eu já faço aqui a minha raiz, né? Eu coloco o meu radical. O meu numerador, aí eu vou colocar o 8, a minha base, né? Eu mantenho a minha base, então o meu mantenho minha base. E aí, sim, agora o meu numerador que eu vou colocar de azul, ele entra aqui junto na raiz. Meu denominador que eu vou colocar de cor verde, ele fica aqui fora da raiz. Então, o que significa isso? Significa que 8 elevado a 2 terços é igual a 8 elevado ao quadrado, a raiz cúbica, perdão, de 8 elevado ao quadrado, ok? Então, aqui eu vou puxar, no caramba eu acabei apagando, mas eu vou colocar de novo, né, não tem problema, raiz cúbica, então, de 8 elevado ao quadrado. Então, raiz cúbica aqui. Eu fiz uma raiz enorme, mas é só para mostrar, então não tem problema. O importante é que vocês entendam as técnicas. Então, primeiro eu resolvo o que está dentro da raiz. Então, eu mantenho aqui, eu vou puxar aqui. Então, 8 elevado ao quadrado é a mesma coisa que 8 vezes 8, que é igual, aqui mantenho 3, então é igual a raiz cúbica, 64. Raiz cúbica de 64, puxando aqui, é igual a 4. Então, quer dizer que 4 multiplicado por 4 multiplicado por 4 é igual a 64? Sim. Então, quer dizer que 8 elevado a 2 terços é igual a 4? Sim. Certo? Uma forma mais facilitada, então, de eu fazer a operação com expoente fracionário. Agora, nós vamos falar das propriedades da potenciação, as propriedades da potência. A primeira propriedade é a multiplicação de potências de mesma base. Potências de mesma base, então o que eu faço? Você percebe aqui nesse exemplo que eu tenho, então, minha base, que é 2, né? 2 elevado ao cubo, eu vou colocar aqui, 2 elevado ao cubo,
vezes 2 elevado à quarta potência. Eu mantenho a minha base, então fica 2, e eu somo os meus expoentes. Então, multiplicação de potência de mesma base. Mantenho a base e somo os expoentes. Então, 2 elevado à sétima potência, ok? Na divisão de potência de mesma base. Divisão de potência de mesma base, então, como a operação inversa da multiplicação é divisão, então eu vou utilizar a operação inversa da adição, certo? Eu vou utilizar a subtração. Então perceba que aqui eu tenho 3 elevado à sexta dividido por 3 elevado à quarta. Então mantenho minha base, que é o 3, e subtraio os expoentes. Então subtraio o 6, subtraio o 4. Então 6 menos 4 é 2. Então aqui, essa divisão aqui é igual a 9, ok? E aqui, a partir dessa divisão de potência de mesma base, eu posso comprovar que qualquer número elevado a zero é igual a 1. Por quê? Suponhamos que eu tenho aqui, eu vou puxar para cá, suponhamos que eu tenho 3 elevado à sexta sobre 3 elevado à sexta, ok? Mantenho a minha base, então que é 3, e subtraio os expoentes. 6 menos 6. Perceba que a subtração de números iguais é igual a zero. Então, e perceba que a própria fração, quando eu tenho um numerador e um denominador igual, o resultado é 1. Então, mesmo que não estejamos trabalhando com divisão de potências de mesma base, mas falando, né, na questão de fração, então, fração que tem numerador e denominador igual, o resultado é 1. E a divisão de potência de mesma base, que eu tenho os mesmos valores para numerador e denominador, quando eu faço a subtração de números iguais é igual a zero. Então, isso daqui indica que 3 elevado a 6 menos 6 é igual a 3 elevado a 0. 3 elevado a 0 é igual a 1. Então, a partir daqui eu tenho a comprovação de que qualquer número, o valor n elevado a 0 é igual a 1, por esse motivo, entendeu? Então eu demonstro, aqui eu demonstrei, então, que qualquer valor elevado a 0 é igual a 1. E lá anteriormente já tinha falado que qualquer valor elevado a 1 é igual a ele mesmo. Nesse terceiro exemplo, eu tenho potência de potência. Potência de potência, eu mantenho a minha base e multiplico os expoentes. Então, perceba que eu tenho aqui 2 elevado ao cubo elevado ao quadrado. Então, minha base se mantém, certo? E eu multiplico os meus expoentes. Eu poderia até resolver essa potência aqui, né? Eu posso demonstrar isso aqui. Então, 2 elevado ao cubo é igual a 8. 8 ainda, então mesmo que eu resolva aqui dentro, eu ainda vou ter outra potência para resolver. 8 elevado ao quadrado é igual a 64. Então, para eu simplificar, né, às vezes pode ter 2 elevado a 50. Eu não vou conseguir multiplicar, né, conseguir achar um resultado de forma tão rápida como eu consegui achar de 2 elevado ao cubo. Então, é mais fácil, né, eu multiplicar os meus expoentes. Então, eu chego de uma forma mais rápida no meu resultado. Ok? Agora, vamos para outras propriedades. Distributiva em relação à multiplicação e distributiva em relação à divisão. A distributiva, ela significa, então, eu colocar um fator comum em evidência. Como assim colocar um fator comum em evidência? Outro professor em outra aula pode explicar melhor como funciona isso, mas basicamente eu tenho aqui que eu tenho 3 elementos, 3 algarismos que atuam como bases, certo? Bases diferentes. São potências de bases diferentes, porém o expoente é o mesmo para 2, para 4 e para 5. Então é mais fácil eu colocar o meu expoente 2 em evidência, né? É mais fácil eu
fazer, né? Se eu faço a distributiva, então eu deixo dessa situação aqui. Se eu coloco em evidência, eu deixo nessa situação aqui. A distributiva, ela é isso. Eu utilizo um fator comum, meu fator comum é o 2, e aí eu faço então uma simplificação, ou seja, eu agrupo os outros valores que têm esse valor comum, e no caso aqui eu efetuo a operação que é a multiplicação entre eles. 2 vezes 4 vezes 5 é igual a 40. 40 elevado ao quadrado, 1.600. É mais fácil do que o primeiro elevar o 2 ao quadrado, depois elevar o 4 ao quadrado, depois o 5 para, enfim, eu multiplicar esses valores. É uma forma mais prática eu fazer essa distributiva. E da mesma forma, na divisão também eu possuo essa praticidade. Quando eu tenho essa fração, né, quando eu tenho essa divisão na qual o numerador e o denominador eles possuem o mesmo expoente, então eu coloco essa fração em parênteses e eu coloco então o meu expoente em evidência. Eu coloco então o meu fator comum, né, ao meu numerador e o denominador em evidência, para que eu consiga fazer essa operação da forma mais simples possível, ok? Então, aqui nós já chegamos então a um certo patamar da potenciação, e aí agora, então nós começamos a divisão, a radiciação, perdão, que é uma operação que ela trabalha em conjunto com a potenciação, certo?